Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Despertar Psicocomportamental, um canal para falar sobre comportamento humano de um modo geral. Gente, hoje eu trouxe um tema aqui sobre um caso que está sendo muito falado na mídia, que é o caso da Vitória, uma moça que foi tirar da sua vida de forma brutal na cidade de Cajamar. Bem, eu quero aqui em primeiro lugar deixar aqui os meus sentimentos aqui aos pais, a família da Vitória, que está passando aí por um luto terrível. E eu queria aqui deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, porque perder um filho com certeza não está nos planos de nenhum pai, nenhuma mãe, principalmente de um jeito como esse. Bem, se alguém quiser saber mais pormenores sobre o que aconteceu com Vitória, é só procurar aí no YouTube. Mas Vitória, ela era uma moça de 17 anos de idade, como eu disse, moradora lá em Cajamar, São Paulo, e infelizmente ela foi capturada quando voltava do trabalho, e por uma infelicidade o seu pai naquela noite não pôde buscá-la, porque o carro estava com defeito. Inclusive isso me lembrou o que aconteceu comigo quando eu tinha lá meus 18 anos, mais ou menos, também, por essa idade, e eu estudava à noite, e meu pai sempre me buscava num determinado lugar, porque onde eu morava até chegar na minha casa também era um lugar bem escuro, não tinha luz, era um caminho também onde tinha mato, né? Não era mata, mas tinha mato. E meu pai ficava me esperando ali. E naquela noite, por infelicidade, meu pai perdeu a hora e eu quase fui estuprada. Então, esse caso da Vitória me lembrou isso, viu? Esse episódio, porque justamente na noite que o pai dela não pôde buscá-la, aconteceu isso com ela. Gente, o que eu gostaria de trazer aqui, é lógico que a Vitória, ela foi sim uma vítima, né, ali dos seus algozes. Ela passou ali por tortura e depois ela foi ali morta com requintes de crueldade. Mas o que eu gostaria de trazer aqui, gente, é o seguinte, é que Vitória, ela também foi uma vítima dela mesma. Eu me pergunto, o que está acontecendo com as nossas meninas, nossas mulheres? Muito se ouve, gente, falar sobre o empoderamento feminino, né? Esse empoderamento feminino é um conceito de que a mulher empoderada é aquela mulher que tem o poder de fazer as suas escolhas, né? Fazer as escolhas sobre sua própria vida em todos os aspectos. E isto em si não está errado, de forma nenhuma. Só que nós temos que entender que na vida existem sim regras. E que, embora eu tenha o direito de fazer as minhas escolhas, existem também as consequências das minhas escolhas. Nós não temos como fugir disso. E Vitória, pelo que se fala aí nas reportagens, né? Ela não fez boas escolhas aí. Inclusive aí nos seus relacionamentos, né? Parece que, pelo que se falam, que os homens os quais ela se relacionou
eram ligados aí a crimes, né? Olha, eu sempre trago aqui a minha percepção daquilo que eu acredito, né, na Bíblia. E eu tenho um texto, né, na Bíblia de Provérbios 15:20, que diz que quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará mal. Gente, é mais ou menos aquela história. Eu tenho até aqui um desenho que eu vi no Facebook e eu achei muito interessante, que é esse desenho aqui, ó. É uma laranja que está aqui, podre, encostada numa laranja boa, que aos poucos também vai se deteriorando. Inclusive, nessa figura fala o seguinte, né? A natureza é muito sábia. Veja o que acontece quando você está ao lado da pessoa errada. Você começa a se decompor, muda física e mentalmente, prejudica o seu futuro. Tente se cercar de pessoas que o levem a revelar a melhor versão de você. Então, é exatamente isso que acontece. Se nós nos relacionarmos com pessoas que têm uma vida errada, uma vida criminosa, dificilmente a nossa vida vai ter um final feliz, né? Inclusive, uma das coisas que tem influenciado muito as meninas são as músicas, aquelas músicas horríveis que elas ouvem, geralmente músicas de funk, algumas músicas também até de forró, né? E elas começam a achar, né, que ser empoderada é sair por aí se relacionando aí com os também homens empoderados, que muitas das vezes estão aí ligados a coisas pesadas. Elas começam a achar que a mulher empoderada é aquela mulher, né, que se veste com roupas minúsculas, né? Mostrando ali o máximo ali do seu corpo. E elas esquecem, né? As pessoas esquecem que a nossa roupa, ela manda uma mensagem sobre nós, né? Então, a pessoa pode se vestir do jeito que ela quer, é um direito dela se vestir da maneira que ela quiser, mas ela vai estar ali passando uma mensagem que às vezes nem é o que ela gostaria de estar passando, mas vai passar. Não tem como fugir disso também, né? Mas isso também está ligado aí às chamadas mulheres empoderadas, né? É aquela mulher, né, ou aquela menina que fica ali fazendo aquelas dancinhas sensuais, postando aí nas redes sociais, né? Só que isso, gente, é um empoderamento tóxico que também vai atrair pessoas igualmente tóxicas. O lema, geralmente, dessas mulheres que se dizem empoderadas é: meu corpo, minhas regras. Ok, é mesmo, né? Cada um faz aí com o seu corpo o que quiser, mas então tenham também a autorresponsabilidade. E quando alguma coisa der errada, não se vitimize, não é verdade? Porque, gente, não tem como nós vamos
pagar o preço pelas nossas escolhas. Vamos pagar o preço pelas decisões que nós tomarmos na nossa vida. Então, temos que ter essa consciência e ter essa autorresponsabilidade pelas coisas que nos acontecem, de acordo com as decisões que a gente toma, de acordo com as roupas que a gente veste, também os lugares que nós frequentamos, as pessoas que nós nos relacionamos. E temos, gente, que ter consciência do mundo mal que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão amando umas às outras, respeitando umas às outras. Temos que ter consciência disso. No caso de Vitória, nós não sabemos, por exemplo, qual foi a criação dela, né? Nós não sabemos até que ponto que os pais tiveram controle sobre o que ela fazia. Mas o fato é que alguns pais têm medo de colocar limites nos filhos, né? Os pais querem ser amados pelos filhos e abrem ali mão do principal, que é o respeito. Filho, enquanto morar na casa dos pais, independente da idade que ele tenha, ele tem que seguir as regras da casa. E se ele não quiser seguir as regras, então ele vai morar sozinho, vai se bancar, né? Vai ter uma casa dele para ele fazer o que ele quiser. Inclusive, me digam aqui nos comentários, né? O que você acha sobre isso, né? Você acha que os pais devem colocar limites assim nos filhos? Eu gostaria muito de saber aí a opinião de vocês, tá? Gente, é claro que tem pais que, mesmo criando ali seus filhos com os melhores princípios, às vezes no final dá ruim. Eu sei que acontece isso, né? Um dia desses eu ouvi um youtuber dizendo sobre um adolescente e falando: isso é culpa dos pais, isso é culpa dos pais. A gente não pode dizer que é culpa dos pais, porque a gente não sabe se aquele pai, se aquela mãe se esforçaram ali em dar a melhor educação para o filho e ele não acatou, não é verdade? Bem, infelizmente, Vitória não foi a primeira e nem será a última a ter um fim trágico assim. Mas eu queria deixar aqui para as jovens, as meninas, as moças aí, uma reflexão que é o seguinte: o verdadeiro empoderamento, gente, é você estudar, é você ter a sua independência financeira, é você se vestir com modéstia, você fazer boas amizades, né? Fazer amizades com pessoas que têm os mesmos valores que você, honrar e respeitar os seus pais, respeitar as pessoas de um modo geral, cuidar da sua espiritualidade. Se você quer ser empoderada, esse é o caminho, porque esse empoderamento que está sendo divulgado, que está em moda e que vocês, muitas das vezes, meninas, estão seguindo, é sim um empoderamento tóxico e que não vai trazer um bom futuro para vocês. E para vocês, pais, eu gostaria de dizer o seguinte: não tenham medo de colocar limite para os seus filhos, viu? Isso é uma proteção para eles. Mesmo que agora eles te odeiem, não se preocupe com isso, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo do professor Mário Sérgio Cortella, que fala sobre não seja refém do seu filho. É um vídeo muito legal. Inclusive, ele conta ali
uma passagem ali uma experiência dele com a filha dele, que eu acho assim, achei fantástico, viu? Aconselho que vocês vejam, viu? No mais, eu quero agradecer aqui por você ter assistido o meu vídeo. Deixa aqui, por favor, seus comentários a respeito de tudo isso. E eu vou ficar muito feliz em responder aqui o comentário de vocês, tá bom? Eu sou Sulamita, sou terapeuta comportamental cognitivo e gosto aqui de trazer algumas reflexões, algumas coisas relacionadas ao comportamento humano, e eu espero que tenha sido útil para vocês, tá bom? Deixa aí o seu like para ajudar o canal a crescer, para que essas informações relevantes cheguem a outras pessoas, tá bom? E eu já agradeço também aí pelo seu like. No mais, um beijo para vocês.